Sabe aquela promessa antiga feita há milênios? Como é que ela vira ação no nosso dia a dia? E como palavras que foram escritas tanto tempo atrás ainda conseguem moldar o jeito que a gente vive hoje? Bom, é exatamente essa jornada que a gente vai explorar agora. Essa conexão entre palavras, que são o fundamento, e a nossa prática diária, olhando para 4 textos bíblicos bem diferentes. E o ponto de partida é esse aqui. Essa declaração do Salmo 89 é poderosa, né? Ela basicamente estabelece o alicerce de tudo que a gente vai conversar. A ideia é que o caráter de Deus, que se baseia em justiça, direito, amor e fidelidade, é a rocha firme sobre a qual todo o resto se constrói. Então, antes de a gente mergulhar nas nossas ações, no que a gente faz, a gente precisa primeiro entender a natureza da promessa. Afinal, qual é o fundamento de tudo isso? O Salmo fala de uma aliança, de um pacto, sabe? E a ideia central aqui é de algo permanente, algo confiável. Não é um acordo que tem prazo de validade. Pelo contrário, é uma promessa que, segundo o texto, foi feita para durar para sempre, atravessando gerações e mais gerações. Agora, olha só que interessante os detalhes dessa promessa. Percebe que ela já é, por assim dizer, desenhada para resistir à falha humana? O texto deixa claro que, mesmo que as pessoas errem, que elas desobedeçam e precisem ser corrigidas, o fundamento, aquela promessa original, continua lá, intacta. É uma base que não se abala com os nossos erros. Isso nos leva para um momento bem dramático na história. A gente vai agora para a narrativa de Jeremias, que funciona como o verdadeiro teste. Uma vez que a palavra é entregue, como as pessoas reagem? E a resposta para essa pergunta, como a gente vai ver, tem consequências gigantescas. O que a gente tem aqui é um contraste gritante. É o dia e a noite. De um lado, os recabitas. Eles são um clã super leal a uma promessa antiga feita pelo antepassado deles. Do outro lado, o rei Joaquim, o líder da nação. Os dois ouvem uma palavra, mas a reação deles, nossa, não poderia ser mais oposta. Pensa só na disciplina dos recabitas, por gerações. Eles mantiveram um voto que foi feito por um ancestral humano. Eles são um exemplo perfeito de fidelidade, de como uma palavra pode de fato moldar o comportamento de um povo inteiro ao longo do tempo. Agora, a cena muda completamente. Estamos no Palácio Real. O rolo com as palavras de Deus é lido para o rei, mas ele não é recebido com respeito nem um pouco. A reação do rei é imediata, é física e é puro desprezo. Dá para imaginar a tensão naquela sala, né? E aqui está o clímax da história. Esse ato de queimar o rolo é a forma mais explícita de rejeição que existe. Ele não só discorda da mensagem, ele tenta destruir a mensagem fisicamente, apagar ela da existência. É uma declaração de rebelião em forma de imagem. Então, a gente chega num ponto crucial. O que acontece quando uma comunidade escolhe o caminho oposto, o caminho de honrar a palavra? Para entender isso, vamos pular para 1 Timóteo e ver como essa honra se transforma em prática no dia a dia de uma comunidade. Esse quadro mostra de um jeito muito claro como a fé vira ação social. Honra aqui não é só um sentimento abstrato, sabe? É apoio financeiro para as viúvas, é respeito concreto pela liderança, é garantir um julgamento justo para os acusados. A palavra se torna literalmente a estrutura viva da comunidade. E essa, talvez, seja a grande lição aqui. A fé não fica isolada na esfera pessoal. Ela transborda, ela se manifesta no jeito como as pessoas se tratam, como cuidam umas das outras, como resolvem conflitos. A relação com Deus e a relação com o próximo se tornam uma coisa só, inseparáveis. Ok, saímos da comunidade e agora damos um zoom. Vamos focar no indivíduo. Como essa mesma palavra, essa mesma sabedoria, vai moldando o nosso caráter pessoal, no dia a dia. É aí que entram os provérbios, com pequenas pílulas de sabedoria para essa caminhada. Esse provérbio valoriza muito o poder das palavras. Pensa que legal. Uma boa notícia, uma palavra de verdade, tem um efeito que revitaliza, que mata a sede da alma. Isso fala muito sobre a importância de uma comunicação honesta e que encoraja, né? Aqui o foco muda para a integridade. E essa imagem de uma fonte poluída é muito forte. Uma pessoa justa que abre mão dos seus valores não só se prejudica, mas ela contamina o ambiente em volta. Ela se torna uma fonte de água suja em vez de água pura. E para fechar, uma lição sobre humildade e autocontrole. É simples. Assim como algo bom como o mel pode fazer mal se for em excesso, a busca sem fim por reconhecimento pela própria glória também é vista como algo para se evitar. A sabedoria, no fim, está no equilíbrio.
Certo, agora vamos juntar todas essas peças. A gente passou por 4 textos bem diferentes, de épocas e estilos distintos, mas no fundo, eles estão nos contando uma única e coerente história sobre a jornada da palavra. E essa é a jornada completa, do maior para o menor, do macro ao micro. Tudo começa com uma promessa divina, eterna. Daí, desce para uma escolha humana, um momento dramático e decisivo. Isso se expande para a forma como a gente constrói a sociedade e, por fim, se aprofunda no nosso caráter, no nosso dia a dia. Então, no fim das contas, a mensagem central é esta. A palavra não foi feita para a gente só admirar, estudar ou guardar numa estante. O objetivo final, segundo esses textos, é que ela seja caminhada, que ela seja vivida na prática, transformando tanto as nossas relações em grupo quanto o nosso eu mais íntimo. A história nos conta que, apesar do rei ter queimado o rolo, as palavras de Jeremias foram reescritas e sobreviveram. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quais são as palavras, as promessas, as ideias que, mesmo com tudo, resistem e estão definindo quem a gente é e como a gente vive hoje?